Olá pessoal, esse aqui é um teste bastante esperado do B-Side ZTY. Eu fiz a introdução dele no VBE 093, depois você dá uma olhadinha lá, que tem só um panorama geral dele. E aqui eu vou fazer agora, hoje eu vou fazer um teste mais aprofundado dele, tá? Então, bom, tá aí o bichinho, né, em toda a sua glória, e só numa comparação aqui com os nossos dois luminescentes aqui, né, os multímetrozinhos mais que tem brilho próprio, né, dá para notar aqui. Esse aqui é o RM102 Pro, que eu fiz também uma avaliação um tempo atrás, o 1273, o Keysight Agilent Keysight 1273A, e o próprio B-Side aqui. Dá para notar a diferença aqui, a câmera dá para ter uma boa ideia da diferença de brilho entre eles. Então eles são realmente, dá para notar que o B-Side aqui realmente é bastante bem mais intenso que o brilho dele. Naturalmente isso também se traduz em uma corrente de consumo, né, menor, né? Perdão, tempo de bateria menor, né? A corrente de consumo, afinal de contas, o LED ele opera o tempo todo com esse brilho aqui. O 102 Pro tem uma deficiência aqui, né? Dá para notar, né? Rapidinho. E aqui, bom, e o 1273 que já dorme um pouquinho, né? Ele tem dois níveis aqui de intensidade, só para economizar o display, que é um display de LED orgânico, e para economizar um pouco de bateria também. E naturalmente tem mais dois aqui, que esses aqui são dois, digamos assim, quase que concorrentes naturais dele, né? Do ZTY aí. A diferença é, obviamente, o display de LCD, mas tá aí o T61E, que é bastante, ainda é imbatível na sua categoria de preço, e o RM219, ou Aneng AN870, que é muito capaz e um equipamento muito em conta aí. Naturalmente os dois têm display LCD, né? E a única vantagem é que o Aneng tem um backlight que ajuda um pouquinho. O T61E não tem. Então o T61E perde nessa faixa aí de displays. Mas enfim, é isso aí. Eu vou fazer os testes principais no ZTY, tá? E eventualmente talvez fazer uma comparação aí, principalmente no quesito de bar graph, né? Com esses dois caras aqui. Esses dois caras têm o bar graph, esses dois não têm. Mas no quesito geral, no cômputo geral de funções, o U1273 é o que tem mais funções, porque ele tem medidas de tensão ZLOW, né? Medidas de tensão com baixa impedância, para evitar tensões ghost voltage, né? Tensões espúrias aí, e os smart homes, que você consegue fazer tensões aí em sistemas fixos aí de ar-condicionado, etc., onde você tem que ter medidas muito baixas de resistência. Enfim, papo para outra hora. Mas basicamente o que o 1273A tem também é data logging, que o T61 também tem. Só que o 1273 é o mais avançado, porque ele tem filtros, médias e tal, etc. Você tem um menu bastante complexo com ele aqui. O ZTY então concorre, mas impede igualdade com o 102 Pro, que também é 10.000 contagens. Os dois são 10.000 contagens. Não, perdão. O 102 Pro são 6.000 contagens. Tá até escrito aqui. Eu estou confundindo com os Anengs 8008, 8009. Enfim, o RM219 aqui tem 20.000 contagens, mas ele tem diferenças entre eles, principalmente o bar graph, que o ZTY tem, e o T61 tem 22.000 contagens e tem o bar graph como o ZTY. Então, na realidade, aqui nesse cômputo geral aqui, o ZTY tem uma média entre esses dois carinhas aqui, à exceção do número de contagens, que é um pouco mais baixo. Bom, chega de falatório. Vamos partir aí para as avaliações que a gente sempre faz, né? As avaliações de tensão e tal, calibragem, etc, etc. E aí eu passo para a desmontagem e as avaliações mais interessantes, dá um choque nesse carinha aqui. Vamos lá. Bom, a gente vai fazer a avaliação aqui com o DMM Check Plus, né? Mas só recapitulando um pouquinho, as tensões que eu apresentei no outro vídeo, né, de apresentação, as tensões aqui são todas agregadas na mesma posição da faixa, né,
da chave, né? Então você só seleciona aqui com o botãozinho. Então você seleciona tensão, corrente contínua, corrente alternada, frequencímetro e ciclo de trabalho. Então você seleciona essas opções aí. Então vamos começar aqui, só para avaliar o tensão corrente contínua, 5,005. Agora a gente muda para alternada e vamos mudar aqui para alternada. Tá aí, marcando bem, 100 Hz, 4.973 volts aqui. E agora, se a gente mudar para cá, para Hz, 50% de ciclo de trabalho, 100 Hz. Então tá, joinha aí a medida. Agora, vamos partir para as escalas de corrente, então. Tá aí, medida na escala de corrente em corrente contínua, né? Então tá aqui, 1 mA. Agora, mudando para microampere, tá, ele chega um pouquinho acima de 10.000 contagens, então ele não mede 1.000 microamperes, talvez meça, tá? Mas aqui deve estar um pouquinho acima dos 1.000 microamperes, que seria 1 miliampere, né? É que, obviamente, naturalmente, na escala de amperes, eu teria que mudar aqui o terminal. Tá aí, bem razoável também, né? Tá oscilando bastante. Não, tá razoável. Acho que quanto mais eu falo, mais ele bagunça. Enfim, aqui, naturalmente, em corrente alternada, que você também faz a seleção aqui. Aqui, no caso, corrente alternada em amperes. Na escala de amperes, tá? E curioso, ele fica buzinando, né? Isso eu também tinha reparado. Ele fica bipando. Bip, bip. Será que esse é o alerta de entradas? É bastante chato se ficar bipando assim o tempo todo. Vamos lá? Aham. 0.992 miliamperes. Só que o frequencímetro miou aqui, né? Interessante, né? Frequencímetro miou aqui. Vamos ver o corrente alternada. Aham, joia. 994,7 microamperes. Aqui, curioso, ele mediu o frequencímetro, então uma limitação aqui do frequencímetro na escala de miliamperes. Interessante, né? Pois é, aí agora... Não, você vê, ele bateu no 100 Hz e depois miou. Curioso, algum detalhezinho aí. Enfim, essas são as vantagens de fazer um teste, né? Porque você tem esses detalhes. Talvez uma corrente um pouco maior, acima de 1 miliampere, talvez, não sei. Aí ele comece a ver isso aqui. A gente pode fazer talvez um teste, não sei. Eu não tenho uma fonte de corrente alternada aqui para testar muito bem. Mas enfim, vamos fazer agora a avaliação dos testes de resistência. Bom, teste de resistência aqui, eu vou fazer a avaliação da calibragem, mas como na primeira faixa de 100 ohms, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar o modo relativo, né? A diferença aqui é que o meu resistor, na realidade, o modo relativo nesses multímetros, via de regra, você nota que ele está na escala de até 100 ohms, ou seja, 99,99 ohms, coisa que não vai bater aqui. Então o que eu tenho que fazer, na realidade, eu tenho que mudar a faixa manual para escala de 999 ohms e tem que bater o relativo aqui, o botão relativo, eu tenho que segurar por 2 segundos para anular a resistência aqui dos terminais, né? Então, olha, você vê que ele ainda está variando um pouquinho. Então, vamos ver se eu consigo fazer um relativo aqui no zerinho aqui. Bom, ficou um pouco melhor. Vamos lá. Cruzar os dedos. Joia. 6,3, 6,4. Joia. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos medir a próxima resistência, mas aí eu vou pro modo de faixa automática, porque o 0,1 ohms aqui não faz diferença. Tá aí, 1K, 0,001, vamos para o 10K. Dez K, 100K.
Depois eu ponho aí os dados exatos dos valores de tolerância medidos, né, das resistências e etc e tal. Bom, agora vamos avaliar as décadas, a velocidade do auto range e outras coisas assim. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na escala na velocidade do auto range, né? Os multímetros variam muito nisso. Então, um resistor de 10 MB, tá? 10.24 não é um dos mais rápidos não, mas vamos lá. Resistor de 10K, super rapidinho, hein? Interessante. Agora vamos resistor de 1K. Boa velocidade de auto range. Então, interessante que esses multímetros muitas vezes variam muito. Dependendo do multímetro, a velocidade do auto range em resistências mais altas é mais rápida. É como se ele viesse do infinito até a resistência mais alta de 10 MB. Então ele chega no valor de 10 MB mais rápido do que ele chegaria no de 1K. Nesse caso aqui, aparentemente, o valor de resistências baixas, que são os mais úteis na realidade, eles efetivamente você consegue mais velocidade. Bom, agora só testando aqui um outro carinha aqui, que é o nosso resistor de 100 MB. Foi até lá, hein? Então ele é especificado para uma medida de resistência de até 100 MB. Então foi, 99 ponto alguma coisa mega. Baita no resistorzão aqui. Claro que a sensibilidade é muito grande, então dependendo do que você põe o dedo aqui, ele varia muito. A precisão nessa ordem nessa magnitude não é tão boa assim. Só fazendo a recapitulação aqui, com um dos concorrentes mais diretos aqui, do ZTY, que é o RM219, ou a Neng N870, resistor de 10 MB. Joia, chegou. Note a diferença é que ele tem 3 casas decimais, mas obviamente que varia muito, mas essa velocidade é um multímetro de 20.000 contagens. Resistor de 10K, um pouco mais lento, me pareceu ser um pouco mais lento, talvez por muito pouca faixa. Agora o resistor de 1K. Na realidade me pareceram velocidades equivalentes aí. Então, tá aí só a recapitulação para o RM219. Bom, o outro concorrente aí, o OT61, só recapitulando aqui. Então vamos lá, 10 MB. Interessante, ele flutua bastante, né? Então leva um tempo para atingir os 10 MB aí. Um pouco mais lento mesmo. 10K, muito rápido, muito bom, hein? E 1K, também razoável, bem razoável, mas parece rapidinho, um pouco mais rápido, talvez um pouco mais de vantagem em relação aos outros dois. Enfim, só recapitulação aí. Bom, trazendo de volta o nosso ZTY, está aqui o teste de diodos, né? Então vamos lá. Um diodo, 0.6, 2 diodos, 1.2, 3 diodos, 4, até 5 diodos ele mede bem. Vamos ver, o sexto diodo eu acho que ele mia, exato. Então é uma tensão, o manual especifica mesmo uma tensão de 3 volts, né, máxima. Então vamos lá, botar os nossos LEDzinhos para funcionar, né, que normalmente a gente manda brasa. Bom, LEDzinho vermelho, acendeu bem. Amarelinho, acendeu razoável. Verdinho acendeu muito bem. O azul acendeu muito bem. E tem esses dois aqui só de piada também, o verdinho e o azul. Acenderam bem também. Então, bastante razoável aí o testezinho aí, o medidor de diodos vai até 3 volts, é uma tensão muito boa. Bom, um outro aspecto aqui que eu tenho notado que depende muito do tipo de ponta de prova que vem com o equipamento, essas são as pontas de prova originais dele, é o teste de continuidade. E curioso aqui que o teste de diodos e continuidade é a mesma seleção, tá? Então, na realidade, não tem uma seleção específica para continuidade. É ohms, diodo continuidade ou capacitância. Então, vamos lá. Continuidade. Lentinha, mas pode ser a ponta de prova. Mas legal, hein? Tem um indicador luminoso ali. A ponta está bem suja. Então, a ponta de prova deles vale dar uma limpada aí com o braço,
um produto aí para dar uma polida aí. Vamos pegar uma ponta de prova um pouco melhor, só para ver a velocidade em si. Bom, eu peguei as pontas de prova aqui que estavam mais limpas, né? Essa daqui do multímetro da o 282, e aí vamos lá. Então, na realidade, ele perde um ou outro, mas eu acho que ainda é um pouquinho de sujeirinha aqui. Eu não encontrei o braço do limpador, mas eu limpei mesmo com papel, só para tirar realmente a gordura superficial, e a melhoria é sensível. Então, sempre fica de olho, se você precisar fazer testezinho de continuidade aí de maneira rápida, dá uma limpadinha nas pontas aí que você vai ter uma melhor resposta do multímetro. Depois eu tenho que testar as pontas dele, mas o multímetro em si reage bem rápido. Bom, voltando aqui, agora estamos na faixa de capacitâncias. Então vamos pegar aqui o capacitor pequenininho, que é o supostamente pequenininho de 10 microfarads, ou nanofarads. Lentinho! Então tá, 10 nanofarads. Agora, bom, vamos pegar um outro aqui de 100 micro, né? Hiperlento, 120, razoável. Mas hiperlento, né? Ih, caramba, agora eu quero só ver o capacitor de 4.700 microfarads, vamos ver. Bom, não é dos piores, tá? Então, tem 4.800. Não sei se vocês lembram dos outros vídeos, mas o T61 é extremamente rápido. É o mais rápido que eu conheço. Bom, só a critério de comparação aí com o RM219 no 10 nanofarads, super rápido, no 100 micro. Lentinho também. E no 4.700. Opa, 4.700. Vamos lá? É, mais ou menos a mesma velocidade entre o ZTY e o RM219. Bom, vamos ao gatilho mais rápido do Oeste, só para efeito de comparação, que tem uma capacitância intrínseca estúpida, mas que eu consigo fazer o modo relativo aqui. Opa! Absolutamente estonteante a velocidade. Agora deixa eu tirar do relativo. Deixa eu só botar aqui 100 nanofarads, 100 micro. Demora um tempinho para estabilizar, mas realmente vai muito rápido. E o 4.700 microfarads. Bem mais rápido. Bem mais rápido que todos. O curioso aqui, o bacana, é que ele indica no bar graph o pulso da forma de onda. Enfim, só comparação. Bom, aqui eu estou com duas funções. Na realidade, o sensor de tensão, né, sem contato, e naturalmente a lanterninha. A lanterninha se aciona aqui, né, segura o botãozinho aqui por um tempo e ela aciona, e ela não tem ela não se desliga automaticamente, ela só se desliga quando você efetivamente aperta e ela desliga manualmente, o que é uma boa, é o que você quer numa lanterna, né? Você não quer como se fosse um backlight de multímetro. Enfim, naturalmente isso aqui vai ser, as pilhas vão pro vinagre muito mais rápido. Mas enfim, e aqui é o contato, sensor de tensão. Aqui é o neutro, então ele efetivamente não pegou nada. Do outro lado aqui é o fase. Aham, viu? Legal, né? E aqui é o terra. Que tá, você nota que tem um pouquinho, que tem uma distância mais próxima, né? Então, naturalmente, o bichinho dá uma certa medidazinha aí. Mas muito sensível, muito bacana, e tem a graduação e o bip aciona de maneira mais rápida. Muito bom, gostei muito. E é relativamente pouco sensível, ou seja, é bom para cabos, ó, é bom para cabos, mas não é tão bom para paredes, né? Enfim,
tá esse de excelente tamanho o sensor de tensão aí. Bom, vamos passar aqui a desmontagem. Eu já havia feito a desmontagem das pilhas aí, né, no outro vídeo. Agora eu vou fazer a desmontagem por completo. Eu também não o vi por dentro, então vamos dar uma olhadinha, né? E aqui vou usar o kitzinho novo de chave de fenda aí. O kit é realmente muito bacana, viu? Olha, valeu, viu? Isso aqui, bom, só recapitulando, legal, né? Parafuso com inserção de latão, né? Com as pilhazinhas aí, 3 pilhas palito. E bem pauleira aqui, bem rígido mesmo o negócio. Então vamos tirar os parafusitos e mandar brasa. Bom, deu uma aproximadazinha aí. A caixa se divide em 2, tá? Bem robusta, o encaixe muito bem feito, tá? Eles efetivamente, em termos de robustez, isso aqui é tudo em borracha e tal, então realmente muito bem feitinho. E a caixa sai totalmente, né? O tampo aqui das pilhas, com os 2 contatozinhos, que se conectam aí no bichinho, né? Nas entradas, em 2 molinhas aqui de alimentação, né? As baterias aqui. Bom, dá uma olhadinha aqui, fazer a nossa avaliação normal. Deixa eu dar uma aproximada, que aí a gente consegue efetivamente... Opa! Volta um pouquinho. Já entrou em foco. Então, bom, dando uma olhada aqui, os terminais são melhores do que o normal, tá? Eles têm uma bela de uma junção aqui, uma junção não, uma luva aqui de plástico, né? Que aparentemente garante que esses terminais não vão ficar se abrindo e ficar soltos por muito tempo, tá? Muito tempo não, muito fácil, né? Então é interessante. Interessante aqui a montagem realmente é acima do normal, é acima da qualidade acima do normal, tá? As soldas estão bem feitas, tá? Não sei se vai dar para dar uma olhada muito bem na câmera, tá? Mas as soldas estão muito bem feitas. Fusívelzinhos de cerâmica. Obviamente que não dá para saber ao certo se eles são efetivamente cerâmica por dentro ou não. Eles têm esse invólucrozinho cerâmico. Normalmente esses fusíveis têm areia para se sustentar, né? Eu já falei isso no canal, né? Esses fusíveis têm areia para ter uma capacidade de ruptura maior, né? Estou olhando aqui, tem um belo de um diodão aqui, mas efetivamente, e aqui o grande shunt, o resistor shunt de 10 amperes, né? Mas efetivamente, ele é 10 amperes ou é 20? 10 amperes, tá. Então, o bichinho é 10 amperes. Naturalmente, olha os grandes resistores Melfi aqui, super bonitinhos aqui, opa, subindo aqui, né? Os grandes resistores de alta tensão, né? Melfi aqui, naturalmente que isolam um pouco a entrada do restante do circuito. O grande problema aqui que eu estou vendo é que naturalmente essa grande área aqui passa por baixo da placa, né? Parece até um terra, né? Um plano terra bastante grande aqui, né? Na realidade ele é o plano terra. Ele está conectado aqui embaixo ao negativo, né, a tomada negativa de entrada, e naturalmente vai aqui para cima para um transitorzinho clamper, né, atuando como diodo para fazer o clamping de tensão. Só que o problema é exatamente esse, que a tensão aqui, o clamper, está muito próximo do circuito integrado principal, que é esse carinha aqui, que depois eu dou uma olhadinha nele no código. E naturalmente o diodo clamper e um termistorzinho bem do chinfrim não garantem aí uma proteção muito eficiente. Um transiente qualquer, dá para notar que esse tipo de construção é muito famoso, mesmo os outros multímetros que eu analisei por aqui, né, os de mais baixo custo, são o mesmo tipo de topologia. Eles confiam principalmente nos diodos de clamping e num PTC bem pequenininho aí. E basicamente um transiente maior, eventualmente ele frita esse carinha. O resto aqui do circuito, bom, tem um transitorzinho aqui, muito provavelmente para acionamento talvez seja um regulador de tensão, aliás,
da pilha, um elevador talvez. Será que é um elevador ou será que o regulador de tensão é esse cara aqui? Agora eu não tenho certeza. Pode ser que o regulador de tensão seja esse carinha aqui. Aí, naturalmente, tem o chip central aqui, né? O chip central, esses aqui são os resistores de divisor de tensão, né? Das faixas, né? Esses melfzinhos aqui, muito bem feitos, tá? Realmente o carinha é muito bem feito. Nota-se que eles se conectam diretamente ao circuitinho central aqui, com uma rede resistiva aqui, capacitores e tal. Cristalzinho bacanudo aqui em cima. O buzzer, aparentemente acionado diretamente pelo circuito integrado, tá? Eu não estou vendo nenhum transistor driver. Bom, talvez seja esse transistorzinho aqui embaixo, transistor driver para o buzzer, né? E esse cara aqui, grandalhão aqui, que eu também depois vou ver o código, muito provavelmente é o acionador de display, né? Do display de 7 segmentos. Aqui. E tem uma série de fios, de cabos vindo daqui da luz, né? Do LED. E provavelmente isso aqui deve ter a bobina de campo. Não, a bobina de campo está desse lado de cá. Opa, perdão. Saí da coisa. A bobina de campo é esse lado de cá, né? De detecção de campo. E esse daqui é o LEDzinho, tem vários fios saindo daqui, passando por baixo desse carinha aqui, que eu tenho quase certeza que esse aqui é o adicionador de display, porque tem uma série de ilhas aqui, sai o terminalzinho aqui, não sei se está dando para ver muito bem na câmera, e tem uma ilhazinha aqui que vai para o outro lado da placa. E o outro lado da placa provavelmente tem as conexões da zebrinha aí. Então, no mais, é isso aí. Basicamente é um multímetro, do ponto de vista de circuito, ele não tem nada demais, tá? Ele é bem feitinho, mas aparentemente não tem nenhuma proteção, quer dizer, bom, visivelmente não tem muita proteção, mas é um circuito clássico aí dos multímetros chineses. O que eu vou fazer, vou tentar tirar, inverter isso aqui, virar esse carinha aqui, só pra gente dar uma olhadinha no outro lado. Bom, tá aí. O bichinho deu trabalho tirá-lo, viu? Dessa caixinha, tá? Porque ele é muito justo, ele é muito bem feitinho, tá? Tá aqui a caixinha, né? Com o display grande, os 4 botõezinhos, e aqui a chave rotativa, né? Mas ele é... E aqui o tal... O belo do display preto aqui. Tem nada de interessante do outro lado da placa, mas uma coisa muito curiosa, que vai dar pra ver aqui no reflexo, que ele tem uma graxinha aqui. Isso não é muito comum, tá? Em multímetros. Essa graxinha aqui é muito rara de se ver aí. Existem avaliações e tal da graxa, do efeito de eletro da graxa. A graxa não pode conduzir entre trilhas, mas também não pode prevenir a condutividade entre os contatos da chave e os contatos das trilhas, né? Então é uma equação complexa e a escolha dessa graxa é uma coisa não muito trivial, né? Mas enfim, e aqui estão as montagens inferiores aqui, também razoáveis, tá? Essa solda feia aqui, só porque provavelmente é solda sem chumbo, né? Mas no mais tá tudo bem aqui. Eu não vou desmontar o display parece ser uma coisa um pouco complexa, tá? Mas curioso mesmo que eles efetivamente acertaram aqui na iluminação do display, que ela é bem uniforme. Então tem um conjunto mecânico aqui, esse aqui é o LED, né, de backlight, que provavelmente ilumina tudo, né? Que certamente ilumina tudo. Mas eles efetivamente fizeram um polarizador aí, um difusor aí muito bom ao longo de toda a tela, né? Então é isso aí, basicamente tá aí o multímetrozinho, vou montar e vamos mandar brasa aí nos testes finais. Bom, agora a gente vai fazer o nosso teste típico, né, de resposta em frequência. Estou aqui já com o sinal 400 Hz em senoidal, True RMS, e basicamente aqui na realidade senoidal, True RMS não faz muita diferença, né? Mas eu vou aumentar aqui a frequência. O manual fala em 1 kHz. Então vamos botar aqui, vamos já botar aqui o nosso 1 kHz. Está aqui 1 kHz, continua 1 volt, belezinha. O manual garante isso em todas as faixas, né? Esse é um dos aspectos também. Garantir 1 kHz, o fato de eu estar medindo aqui, eu estou medindo com tensões relativamente baixas, né? No caso 1 volt, né? Mas o outro detalhe é garantir 1 kHz até a escala máxima aqui de 600 volts dele, né? 600 ou 1000 volts, se não me engano. Ele promete entregar 1000 volts, né? Categoria 2, enfim. Então vamos lá, vamos começar aqui, então botando aqui 2K, ó, você vê que ele já começa a cair um pouquinho, a 2 kHz e a 3 kHz, ponto 7. Então na realidade a banda passante dele é 3 ponto alguma coisinha,
3,1, 3,3 kHz, aproximadamente, é a banda passante dele. Ele tem, naturalmente, o VFC. O VFC é o filtrinho, né? E o filtrinho, na realidade, ele cai mais a tensão. Opa, pera lá. Você vê a escala, né? O VFC, ele vai para... tá, entendi. O VFC, ele vai para a escala máxima de corrente alternada. E aí 1 volt não é nada, né? Então vamos ver aqui. Eu acho que aí ele corta completamente, né? Se eu corto aqui, a tensão, ele já começa a me mostrar alguma coisa nos 400 Hz aqui. Mas nada muito... Aqui a escala de 1000 volts, o erro é muito grande para chegar a 1 volt, né? Então, enfim, aí não adianta, aí não vale. Aí não vale. Então tá aqui na escala de corrente alternada de novo, tá bom. Então tá, 400 Hz, 1 volt, aí então chegou aproximadamente 3 volts, 3 kHz, digo, em senoidal. Agora vamos dar uma olhadinha na frequência não, no tipo de forma de onda, né? Que aí agora a gente vê aqui, onda quadrada, o TrueRMS 1.378, depois eu tenho que fazer o cálculo, mas só para ter a certeza de que o valor é efetivamente esse, né? Porque o valor TrueRMS é um pouco menor. Deixa eu só de reduzir a frequência, só para ver se tem alguma coisa. Não. 300, 200, 300, 400 Hz. Naturalmente, se eu subo para 1K, vamos ver aqui o que ele vai fazer. 1K, 1 kHz, até que tá bom, hein? Até que tá bom, 1.3, nada grave. 1.2, 3, deixa eu subir para 2 kHz logo de uma vez. Tá, não, até que tá medindo razoavelmente bem. Tá, 1.0, já começa a cair um pouco mais. Naturalmente a 4 kHz aí ele baixa muito. Então tá, não, bastante bacana aí a banda passante dele. Mesmo com a forma de onda senoidal, quadrada. Deixa eu botar aqui a triangular. A triangular, 800 mV, depois eu também naturalmente tenho que fazer o cálculo. Eu nunca me lembro de cabeça qual é o valor, mas parece aí razoável também. Vou fazer uma varredura em frequência, vamos lá. 1.4 kHz, 813, 2.4, aí já começa a cair. E naturalmente 3.4 cai bastante, aí não tem, cai pela metade. Não tem muito jeito. Enfim, é isso aí. Aparentemente, o bichinho realmente é bom em resposta em frequência. Bom, então aqui na forma de onda senoidal, a 1 volt. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um offset aqui, só para ver como é que a tensão AC se comporta. Muito bacana, hein? Então ele está conseguindo efetivamente desacoplar. Então a entrada em corrente alternada é desacoplada da tensão contínua. Porque se você volta aqui em corrente contínua, bom, aqui é frequência, né? Você vai ter corrente contínua, tem 3 volts. E a corrente alternada, eu tenho aqui 1 volt. Muito bacana mesmo. Isso aqui é um bom ponto para ele, um ponto muito bom para ele. Bom, essa é uma comparação que eu realmente queria ter visto e não consegui encontrar em nenhum lugar. É justamente ver quão bom o bar graph do ZTY é, né? O ZTY aqui, você vê, ele salta, dá para notar aqui bem, que ele salta em alguns de 5 em 5 pontos e tal. Isso é uma coisa muito comum, né? Deixa eu só dar uma aproximada, só para ver direitinho, né? Você nota que ele dá uns saltinhos, né? Aqui, né? Mas, de qualquer maneira, ele não parece ter um movimento tão macio, né? Mas, o bem ou mal, é bastante útil. Aparentemente, ele se atualiza... Bom, eu não sei se ele se atualiza, eu estou tentando ver se ele se atualiza mais rápido do que o display. Certamente o display está maluco. Naturalmente, as medidas são completamente birutas. Mas o bar graph, o bem ou mal, parece ter uma certa suavidade aí, né? Em contraste, naturalmente, com o T61, que a suavidade é mais... Ele é bem mais suave, mas obviamente que ele tem o que? Ele simplesmente anda em cada dígito. Em cada segmentozinho dele, né? Então ele não tem necessariamente... Ele não dá esses saltinhos que o ZTY dá, né? Mas enfim,
Eu acho que eu ainda prefiro o bar graph do T61. Naturalmente não dá para ver porque ele não está se estendendo com a mesma dimensão do outro, né? O outro conseguia atingir a maior escala simplesmente porque ele é a metade do número de contagens, né? Esse aqui não, né? Mas você nota aqui que ele tem efetivamente não sei, eu acho ele um pouquinho melhor, um pouquinho mais suave. Enfim, aí a comparação do bar graph que eu estava realmente querendo ver, né? E não tinha conseguido ver do quão suave era o ZTY. Bom, naturalmente, uma outra maneira de avaliar o bar graph é conectando, medindo a resistência de um potenciômetro, né? Então vamos lá. Você nota que ele dá uns saltinhos, né? Eu estou mexendo aqui o potenciômetro, né? O bar graph dá uns saltinhos, né? Ele mede na realidade de 3 em 3 ou 4 em 4 palitos, né? Agora é difícil saber, né? Se ele efetivamente está mais rápido do que o display ou não, né? Que o display atualiza de maneira bastante rápida também, né? Parece que o bar graph sim se atualiza de maneira mais rápida, sim, do que o display. Então eu diria o seguinte: o bar graph é bastante, enfim, é bastante razoável, tá? Para o que é para a classe de instrumento, tá? Então não tem muito problema não. Não é um ponto necessariamente muito ruim contra ele não. Bom, só na comparação aqui, o TM1 que eu acho que tem um excelente bar graph e parece muito suave e aparentemente ele se atualiza muito mais rápido do que os números, né, do que os dígitos, né? Então ele tem uma velocidade muito boa e uma suavidade também muito bacana. Enfim. Bom, agora está aqui o nosso gerador de tensão alternada, né, gerando 88 volts a 20 Hz, né? Um aspecto bastante interessante, bom, aqui é a frequência, né, 20 Hz, 50,3% de... Agora, curioso, né? A tensão ainda assim fica meio birutinha. Mas tudo bem. Se bem que não. 280 mV, tá bom. Então, de fato, tá aqui 88 volts. Vamos pro teste, né? Vamos ver que bicho que vai dar. Ó, bateria. Ih, pifou. Pifou o bicho. Vamos ver que bicho que dá. Proteção complicada, né? Você vê? Reprovado aí no teste. Confusão aqui, ficou biruta, vamos ver o que ele vai fazer. AC, ficou biruta. Duty cycle, bom, vamos ver no ohms. Você vê, né? Interessante, né? Ele deu uma rebutação, diodo, capacímetro. Bom, aí você vê, não tem nada. Saída, out, você vê? Tá saindo a tensão um contra o outro, mas o EF fica maluquinho. Enfim, tá aqui. As tensões estão aqui, mas o bicho supostamente... Bom, a tensão corrente contínua ficou biruta. Vamos ver a corrente alternada. Voltou aqui ao normal. Bom, você vê, ele travou a primeira vez e a segunda até que se comportou bem. Interessante. Você vê, proteção é uma coisa interessante. Imagina um cara desses conectado numa tomada. Se o bichinho faz essa maluquice com uma fonte de tensão baixa, de baixa corrente, de baixa potência como essas, imagino que ele não faria se conectado diretamente na tomada. Mas de novo, eu sempre tenho que falar isso. Esse teste não significa, naturalmente esse multímetro não passou, mas esses testes nunca significam que o multímetro, mesmo se ele tivesse passado, se ele não tivesse apresentado nenhuma maluquice, não significaria que o multímetro seria seguro para as categorias de tensão que ele afirma aqui embaixo, tá? Principalmente olhando a construção interna do ponto de vista de proteção elétrica, o multímetro é bem subdimensionado. Então, só cuidado aí, gente, dependendo de como você medir isso aí, muito provavelmente a tensão alternada é fácil, mas os erros sempre acontecem quando você está distraído, quando você está cansado, etc., que você põe alguma coisa na corrente, ou enfim, põe no ohmímetro, enfim. Acredito, eu sei disso por experiência própria. Mas é isso aí. Pois é, pessoal, o veredito aí é que o multímetro é muito bom, muito bem construído, muito robusto. Eu acho que bastante durável, tá? Realmente não tem
nada a descrédito da durabilidade dele, da construção. Ele é realmente muito bem feitinho. A chave rotatória, ela é muito bem, muito firme. A iluminação do display, absolutamente fantástico. O acabamento, a luzinha, a lanterninha, enfim, tem uma série de outros detalhes que o multímetro, o NCV, que o multímetro realmente não desaponta, tá? Naturalmente, proteção deixa muito a desejar. É um multímetro relativamente perigoso para ser usado em rede elétrica, porque você pode se distrair. Não significa que a tensão de entrada, a tensão em corrente alternada seja muito ruim. Claro que se você houver um transiente e tal, você pode ter o multímetro estourado e você também não quer estar nesse caminho aí. Mas de qualquer maneira, é um multímetro bastante bacana para a bancada. Ele é muito bem feito, razoavelmente preciso e muito bem acabado. E eu acho que dura bastante, tá? Claro, ele é um pouco mais caro do que o RM219, né, o AN870, mas ele é um multímetro muito bom. Eu acho que ele é melhor, eu prefiro ele por causa da visibilidade do display, etc. Já viu, né? Idade, já viu, né? Mas enfim, eu acho que realmente um multímetrozinho muito bacana, vale a pena conferir aí. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do review aí, um pouco longo, mas é isso aí. Até a próxima. Aquele abraço.